Eu quero saudar a cada um de vocês com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor vos abençoe em tudo e que Ele vos fortaleça com a palavra que iremos expor neste momento. Como todos vocês devem saber, o dia 12 de maio é o dia do enfermeiro ou o dia da enfermagem. E eu gostaria então, pensando nessa data tão importante e pensando também, queridos, em todo labor, empenho e dedicação que esses amáveis profissionais estão tendo em todo o nosso território, eu gostaria de trazer uma mensagem alusiva ao dia da enfermagem. E para isso eu quero convidar a todos a refletirmos no texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Desde já eu quero deixar aqui o meu agradecimento a esses excelentes profissionais que em todo o nosso país, em todo o mundo, têm dedicado suas vidas a salvarem vidas. Se você conhece um profissional desses, que seja seu amigo, que seja seu conhecido, que você tenha um contato, não deixe de enviar essa mensagem. Certamente Deus há de fortalecê-los neste momento pelo qual o mundo está passando. Sem mais delongas, vamos ao texto. O tema que eu irei tratar é quem é o meu próximo. E está baseado numa passagem muito conhecida das Sagradas Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 25 a 37. Diz o texto sagrado: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pesou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se em alguma coisa gastastes a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Vamos orar. Senhor, eu peço que o Senhor, de forma misericordiosa e compassiva, utilize esse texto sagrado para abençoar a vida de todos aqueles que nos assistem neste momento, especialmente os profissionais da saúde como um todo, e mais especialmente ainda os enfermeiros, por toda essa nação, por todo o mundo. Que essa palavra encontre bom lugar em nossos corações. Meus queridos, no dia 12 de maio é comemorado por todo o mundo o Dia Internacional da Enfermagem. Essa data homenageia o trabalho desses valorosos profissionais que tanto mesmo, contribuem para garantir a recuperação
e o salvamento de diversas vidas em perigo, seja nos hospitais, nos campos de guerra ou entre os indígenas. Deus seja louvado pela vida, não apenas dos enfermeiros, mas de todos que se dedicam à saúde de um modo geral. Contudo, desejo introduzir a palavra de hoje perguntando: por que 12 de maio é o Dia Internacional da Enfermagem? Por que esta data foi escolhida para homenagear estes nobres profissionais? Você sabe dizer? Você sabe por que 12 de maio foi escolhido para ser a data que está sendo celebrada essa semana? Bem, meus queridos, o Dia Internacional da Enfermagem é mundialmente celebrado desde o ano de 1965. Contudo, foi apenas em 1974 que a data foi oficializada a partir do Conselho Internacional de Enfermeiros. 12 de maio foi escolhido em homenagem ao dia natalício de uma mulher chamada Florence Nightingale. Ela nasceu em 12 de maio de 1820 e faleceu em 13 de agosto de 1920. Ela foi considerada a mãe da enfermagem moderna. A enfermagem foi uma antes de Nightingale e outra completamente diferente depois dela. Florence era nacionalizada inglesa, contudo, ela nasceu em Florença, na Itália, daí a razão do seu nome. Aos 17 anos de idade, ela decidiu que se tornaria enfermeira, atendendo ao que acreditava ser um chamado de Deus para a sua vida. Florence, queridos, era crente, protestante de origem anglicana, assim como também o eram os seus pais. Sua vida ficou famosa por meio de sua atuação na Guerra da Crimeia, onde o Reino Unido participou do ano de 1853 até o ano de 1856. Foi nessa guerra que ela ganhou o apelido de Dama da Lâmpada, pois se utilizava de uma lamparina nas noites escuras para socorrer os feridos da guerra. Esta serva do Senhor fundou a primeira escola de enfermagem do mundo na Inglaterra no ano de 1860. Aqui no Brasil, essa data passou a ser comemorada em 1938, quando foi instituída pelo então presidente Getúlio Vargas. Contudo, nosso país comemora a Semana da Enfermagem, que começa em 12 de maio com o Dia Internacional da Enfermagem e termina em 20 de maio com o Dia do Auxiliar Técnico de Enfermagem. E por meio de um decreto assinado em 12 de maio de 1960 por Juscelino Kubitschek, eu quero então parabenizar a todos os profissionais de saúde que estão me assistindo nesse momento. A partir dessa assinatura pelo então presidente Juscelino Kubitschek, em 12 de maio de 1960, essa data foi oficializada, a Semana da Enfermagem. Meus parabéns. Queridos, cuidar de vidas é realmente desafiador e ao mesmo tempo fascinante, principalmente em tempos tão difíceis como estes pelos quais o mundo está passando atualmente. Fazer isso tem tudo a ver com o ensino de Cristo, de que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Mas afinal de contas, queridos, quem é o nosso próximo? Essa foi a pergunta presente no texto que nós acabamos de ler e eu quero então passar a entender de forma abreviada essa passagem com vocês. O texto que irei tratar hoje com vocês é muito conhecido de todos, principalmente pela parábola que nos é contada por Jesus Cristo, a qual chamamos de Parábola do Bom Samaritano. O texto inicia com um religioso dos dias de Jesus questionando nosso Senhor a respeito de como poderia obter a salvação. Aquele religioso pensava que poderia fazer algo para entrar no céu, como se sua salvação, queridos, pudesse ser adquirida pelos seus próprios esforços. Você vai perceber esse equívoco na vida daquele homem
quando você lê o verso 25. No verso 25, lemos: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe respondeu conforme ele perguntou. A resposta de Jesus segue o tom da pergunta daquele homem. Se a pergunta é: como posso me salvar pelos meus esforços? Ou seja, o que farei para ser salvo? A resposta é obedecendo fielmente aos mandamentos de Deus, os quais se acham resumidos em dois principais. Vejam o tom da resposta de Jesus, verso 26 a 28. Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isso ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse algo assustador. Assustador, pastor? Sim. Jesus disse: respondeste corretamente. Faze isto e viverás. A pergunta do rapaz é: como eu posso adquirir a vida eterna? O que eu tenho que fazer para ter a vida eterna? Jesus disse: como é que você interpreta a lei? Olha, eu interpreto que os dois principais mandamentos são o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a mim mesmo. Então Jesus diz: muito bem, faça isso e você terá a vida eterna. Faça isso e viverá. Mas aí a questão é exatamente essa. Jesus coloca aquele homem para refletir acerca da sua própria condição pessoal. Respondam a mim com toda sinceridade: quem consegue amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo nesta vida? Se você respondeu ninguém, você respondeu corretamente. O que Jesus estava querendo provar para aquele homem, levá-lo a entender, é que para sermos salvos pelos nossos esforços, temos de ser perfeitos. E nós não somos, nem seremos perfeitos. Jesus está tentando fazer aquele religioso cego compreender que para se salvar por meio de seus próprios esforços, ele precisaria ser perfeito. E nós sabemos que ninguém é perfeito, exceto Jesus. Devemos procurar amar a Deus sobre todas as coisas, mas o fato é que não conseguimos fazer isso com a perfeição tal que nos assegure salvação, simplesmente porque nós somos pecadores. Vocês que me assistem, eu mesmo, todos somos pecadores e falhos. Devemos amar ao próximo como a nós mesmos, mas não conseguimos fazer isso com perfeição exatamente porque somos pecadores. Nós somos falhos demais, egoístas demais, para amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Há uma natureza corrupta dentro de nós que constantemente nos convida ao erro. Então, tentando se justificar, o religioso pergunta novamente: quem é o meu próximo? Lemos no verso 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E a resposta de Jesus vem por meio de um exemplo ou comparação. É isso que a Bíblia chama de parábola ou parábolas. Parábolas são ilustrações que trazem um ensino. A parábola do bom samaritano é a resposta à pergunta: quem é o meu próximo? E aí observem a parábola. Quando vocês olharem com atenção para ela, vocês descobrirão quem é o próximo de vocês. E aí nós podemos extrair dela pelo menos 3 respostas a essa pergunta: quem é o meu próximo? A primeira resposta é que o meu próximo é aquele que se aproxima de mim e se compadece da minha dor. Vejam os versos 30 a 33. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto.
Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo homem samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto. Veja a diferença, todos passaram longe, mas este passou perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. Jesus está nos contando acerca de um homem judeu que ia para Jericó e foi assaltado, agredido e abandonado como morto naquele caminho. Portanto, alguém sem dinheiro, saúde e à beira não só da estrada, mas à beira da própria morte. Jesus prossegue dizendo que passaram por ele dois dos homens mais religiosos daquela época, um sacerdote e um levita. Homens profundamente estudiosos da palavra de Deus e que serviam ao Senhor no templo. Esses não se importaram com o homem ferido, mas passou um homem que não era judeu, mas sim samaritano. Povo, vejam só, odiado pelos judeus. O ódio era tanto que eles evitavam até mesmo passar pela região de Samaria. Quando este homem detestado viu o judeu naquela terrível situação, o texto nos diz: passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. O nosso próximo é aquele que se chega a nós e se compadece de nós. Se nós queremos ser bons profissionais da saúde, nós precisamos gostar de gente. Devemos nos achegar aos que sofrem, mesmo quando não estivermos em nosso serviço, e nos compadecermos deles. Precisamos passar perto dos que sofrem, enxergá-los e nos compadecermos. Olhe nos olhos de quem sofre. Trate gentilmente. Abrace os anciãos. Trate com gentileza. Se importe com a dor alheia. Amanhã, tal dor poderá ser a nossa e nós também vamos desejar muito que também se aproximem, nos vejam e se compadeçam. Mesmo que sejam desconhecidos para nós, precisamos amar e nos compadecer. Eu aprecio muito telejornais, assisto. Ouço alguns dizerem que não assistem. Não, são as mesmas notícias, é muito sofrimento, e eu respeito isso muito bem. Mas eu gosto de assistir jornais, eu gosto de ver notícias. E eu tenho visto com tanta admiração a dedicação e a renúncia de tantos profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que estão inclusive perdendo o convívio com suas famílias para cuidarem de famílias estranhas, de pessoas que chegam e sofrem, que estão sob intensa pressão nos hospitais para recuperar ou ser instrumento de Deus na recuperação de uma vida. E esses profissionais, a despeito de toda dor, estão amando muito essa causa e se dedicando muito a ela. E assim deve ser. Não é época de abraçar agora, porque existe um distanciamento que tem que ser mantido. Mas nós podemos abraçar as pessoas de muitas outras maneiras, com um vídeo, com uma salva de palmas, com um olhar, abraçar com os olhos, com um sorriso. Se você é um profissional de saúde e está me assistindo agora e a sua carga está muito pesada, eu quero dizer que todos os cristãos deste país e do mundo estão orando pelas vidas de vocês. Não deixem de se dedicarem, não desanimem, mas amem, cuidem com amor, sirvam e confiem em Deus. Ele é quem há de vos guardar e proteger. Sei que alguns de vocês já perderam colegas amados. São heróis de guerra. Morreram tentando salvar vidas. São heróis. Mas Deus há de suprir todo e cuidar de tudo. Guarde essa palavra no seu coração. A segunda questão, meu querido, é que o meu próximo é aquele que investe tempo e recursos para me ver bem.
Se você observar o texto, é isso que acontece. No verso 34 e 35 nós lemos: E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se em alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O samaritano chegou-se ao homem ferido, limpou suas chagas, deu-lhe medicamento aplicando óleo e vinho, colocou o homem em seu próprio animal enquanto ele mesmo seguia a pé puxando a condução. Levou o homem para uma hospedaria para dele tratar e lhe custeou a hospedagem. Deu 2 denários. 1 denário equivale a 1 dia de trabalho, ou seja, o samaritano investiu 2 dias de sua renda para tratar daquele estranho que se encontrava no caminho. Seguiu sua jornada, mas pediu que o hospedeiro cuidasse daquele homem, que na volta por aquele lugar ele pagaria qualquer despesa que tivesse sido feita. Eu sei que nosso país sempre foi mal administrado. Isso é uma realidade, é um país de dimensões continentais. Existem bons gestores, mas existe às vezes até um próprio sistema que atrapalha a boa gestão. E existem falhas em todas as pessoas. Mas eu quero que vocês entendam que a despeito da corrupção, os impostos elevados, que deixam de trazer benefícios muitas vezes, mas ainda assim dispomos de alguma coisa. Eu penso que deveríamos trabalhar tendo em mente não a fonte de renda, mas o amor a Deus e ao próximo. Não me entendam mal, queridos. Vocês deveriam ser muito bem pagos sempre, não só vocês. Os educadores, de um modo geral, deveriam ser muito bem pagos. As pessoas que lidam com a segurança pública deveriam ser muito bem pagas. Então, queridos, não me interpretem mal. Vocês deveriam realmente, vocês da saúde, serem muito bem remunerados. Mas creio que o mundo necessita que cada qual exerça seus dons e chamado com amor, não por dinheiro. Apesar de tudo, não deixem de amar e se dedicarem àqueles que chegam nos hospitais, nos postinhos e às vezes até na nossa casa algumas vezes. Sejam próximos dessas pessoas, se importem com elas. Lembre-se que você está atendendo aquele senhor, aquela criança, aquela senhora, mas lá adiante, um outro profissional vai atender você, seu pai, seu filho, sua mãe, seu irmão. Se coloque no lugar de quem serve. Servir nem sempre é bem reconhecido, mas é importante. Lembre-se que Cristo te serviu e te serve todos os dias. Em terceiro lugar, o meu próximo é aquele que usa de misericórdia para comigo. E aí, se você perceber, ao final o texto encerra com Jesus devolvendo a pergunta ao fariseu. Lemos nos versos 36 e 37. Qual desses 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Nosso próximo é aquele que usa de misericórdia para conosco, aquele que vê nossa aflição e vem nos ajudar. O mundo está carente de misericórdia e cuidado. Pensamos demais em nós e de menos no próximo. Esquecemos que o que temos foi dado por Deus e Ele deseja que repartamos com os que não têm aquilo que Ele nos deu. Eu necessito receber misericórdia, mas deveria também necessitar compartilhar misericórdia. Sejamos próximos uns dos outros. Amemos uns aos outros como a nós mesmos. Contudo, desejo concluir dizendo que alguém melhor que o bom samaritano e que se fez nosso próximo por amor. Sabem o seu nome?
o seu nome é Jesus. O nosso próximo é Jesus. Ele nos amou desta maneira. Ele se aproximou de nós e nos viu em nossa aflição e se compadeceu de nós. Ele investiu seu tempo e recursos para nos salvar. Ele deu mais do que 2 denários. Ele fez mais do que nos colocar em sua montaria e nos deixar na hospedaria. Ele deu sua própria vida na cruz por nós. Ele fez isso porque estávamos impedidos de nos ajudar por causa do pecado. Um doente grave não pode cuidar de si mesmos. Doentes graves não podem cuidar de si mesmos. Estamos enfermos pelo pecado, meus queridos. Este é o nosso pior câncer e só Jesus tem a cura. Creiam nele e vocês serão ainda melhores no que fazem. Creiam nele e vocês serão melhores no que vocês fazem por aqueles que necessitam que vocês sejam próximos deles. Somente quem reconhece sua própria miséria e o grande e gracioso amor de Deus pode ofertar o reflexo desse amor, cuidando daqueles que Deus envia diariamente para cada um de vocês profissionais. Jesus não é apenas o médico dos médicos, mas ele é o maior de todos os enfermeiros da história. Foi olhando para ele que Florence Nightingale entendeu que deveria cuidar dos doentes. E ela é mundialmente homenageada com a data do Dia da Enfermagem. E aí eu encerro com as palavras de Jesus. Lucas 5, de 31 a 32. Respondeu-lhe Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Eu quero aplicar essa palavra dizendo que não há nada que eu e vocês possamos fazer para alcançar nossa própria salvação. Cristo é quem fez isso por nós. A salvação, meu querido, não é obra nossa, é obra dele. Não é minha, nem é sua, é dele. Portanto, creiamos nele e o recebamos a misericórdia de sua parte. Ele quer que você ame a Deus e a seu próximo sem sombra de qualquer dúvida. Ele deseja que você seja próximo das pessoas que necessitam de socorro e estão aflitas, porque ele se aproximou de nós e nos ama. Profissionais, amem as pessoas, mas creiam em Cristo, e isso bastará para que se tornem cidadãos dos céus. Parabéns pelo dia de vocês. Essa é a nossa sincera palavra, o nosso real reconhecimento pela vida de vocês. Muito, muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo pelo nosso município, nosso estado, nosso país. Você, se essa mensagem chegou em um outro país, se você, brasileiro, está aí assistindo, olha, muito obrigado. Mas eu te convido, volte-se para Jesus. Se dediquem, mas só Jesus pode mudar essa realidade. Só Deus pode dar e tirar a vida. A vida e a morte estão nas mãos de Deus. Orem a Ele, confiem nele e se dediquem. Deus se alegra quando nós somos misericordiosos com as pessoas e nos tornamos próximos delas. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa palavra, por essa semana. Senhor, muitas homenagens esses profissionais deveriam receber. Flores, gestos de carinho, bons salários. Nesse momento, eu não tenho como dar nada disso a eles, mas eu imploro ao Senhor que lhes enxugue as lágrimas, lhe dê o ânimo que precisam para continuar. Proteja suas famílias e aqueles que ainda não conhecem Jesus.
o melhor dos amigos, o mais próximo dos amigos, que o teu Espírito toque-lhes o coração, transforme rica e poderosamente as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção. Se você desejar, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas quiser. Nosso intuito é que a palavra abençoe vidas. Em nome de Jesus. Amém.